Zacarias 6. Quando me virei, levantei os meus olhos e olhei, e eis que saíam 4 carruagens de entre 2 montes, e os montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem havia cavalos vermelhos, e na segunda carruagem cavalos pretos, e na terceira carruagem cavalos brancos, e na quarta carruagem cavalos malhados e baios. Então eu respondi e disse ao anjo que falava comigo: O que é isto, meu senhor? E o anjo respondeu e disse-me: Estes são os 4 espíritos dos céus, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Os cavalos pretos que estão lá saem para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. E os baios saíram adiante e procuraram ir de modo a percorrer a terra de um canto a outro. E ele disse: E depois percorrei a terra de um canto a outro. Então eles percorreram a terra de um canto a outro. Então ele me chamou e falou-me, dizendo: Eis que esses que vão para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Toma daqueles do cativeiro até de Eldai, de Tobias e de Gedaías, que vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Então toma prata e ouro e faze coroas, e coloca-as sobre a cabeça de Josué, filho de Josadaque, e sumo sacerdote. E fala-lhe, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eis aqui o homem cujo nome é o Renovo. Ele crescerá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a glória. Ele se assentará e governará sobre o seu trono. Ele será sacerdote sobre o seu trono. E haverá conselho de paz entre os dois. E as coroas serão para Elém e para Tobias, e para Gedaías, e para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão e edificarão no templo do Senhor. E vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. E isto só acontecerá se diligentemente obedeceres à voz do Senhor vosso Deus. Zacarias 7. E sucedeu que no 4º ano do rei Dario, a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Quando eles enviaram à casa de Deus Sarezer e Regem Meleque e seus homens para orarem diante do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas, dizendo: Devo eu chorar no 5º mês, separando-me como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, dizendo: Quando jejuastes e lamentastes no 5º e no 7º mês, durante aqueles 70 anos, foi mesmo para mim que jejuastes? E quando comestes e quando bebestes, não comestes para vós mesmos e bebestes para vós mesmos? Não devíeis ouvir as palavras que o Senhor clamou através dos primeiros profetas quando Jerusalém era habitada e próspera, com as cidades ao redor dela, quando homens habitavam o sul e a planície? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Executai juízo verdadeiro, e mostrai misericórdia e compaixão cada homem para com seu irmão, e não oprimais a viúva nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e nenhum de vós intenteis o mal contra o seu irmão em seu coração. Mas eles se recusaram a escutar, deram as costas e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito através dos primeiros profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamaram e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas eu os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheciam, e a terra foi assolada atrás deles, de modo que nenhum homem passava ou retornava porque eles tornaram a terra agradável em desolação. Zacarias 8. Novamente, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu zelei por Sião com grande zelo, e tive ciúmes dela com grande fúria. Assim diz o Senhor:
Retornarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém será chamada a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: velhos e velhas ainda habitarão nas ruas de Jerusalém, e cada homem com o seu cajado na sua mão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade estarão cheias de meninos e meninas que brincarão nas suas ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Se isto for maravilhoso aos olhos do remanescente deste povo, nesses dias, deveria também ser maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que salvarei o meu povo da terra do leste e da terra do oeste. E eu os trarei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Fortalecei as vossas mãos, vós que ouvistes nestes dias estas palavras da boca dos profetas, que estivestes no dia em que o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos foi estabelecido, para que o templo fosse edificado. Porque antes desses dias não havia salário para o homem, nem salário para os animais, nem havia paz para aquele que saía ou entrava por causa da aflição. Porque eu incitei todos os homens, cada qual contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o resíduo deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Pois a semente será próspera, a videira dará o seu fruto, e o solo dará o seu acréscimo, e os céus darão o seu orvalho, e farei o remanescente deste povo possuir todas estas coisas. E acontecerá que, assim como fostes uma maldição entre os pagãos, ó casa de Judá e casa de Israel, então eu vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, mas fortalecei as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei em castigar-vos, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Então voltei a pensar nestes dias em fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada homem com o seu próximo, executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu vizinho, nem ameis o juramento falso, pois todas essas coisas eu odeio, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º, serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades alegres. Amai, portanto, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa orar diante do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Sim, muitos povos e nações poderosas virão para buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e para orar diante do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias sucederá que 10 homens de todas as línguas das nações pregarão na orla das vestes daquele que é um judeu, dizendo: nós iremos contigo, pois ouvimos que Deus está contigo. Zacarias 9. O peso da palavra do Senhor na terra de Adraque e Damasco será o seu descanso, quando os olhos do homem e de todas as tribos de Israel se voltarem para o Senhor. E também Amate fará fronteira lá. Tiro e Sidom, embora sejam sábias, e Tiro edificou para si uma fortaleza e acumulou prata como a poeira, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a destituirá e ferirá o seu poder no mar, e ela será devorada pelo fogo. Ascalon o verá e temerá, Gaza também o verá e terá grande dor, assim como Ecrom, pois a sua expectativa será envergonhada, e o rei perecerá desde Gaza, e Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e eu cortarei o orgulho dos filisteus, e tirarei o seu sangue pela sua boca, e as suas abominações de entre os seus dentes. Mas aquele que remanescer será para o nosso Deus, e ele será como um governador em Judá. E Ecrom como um jebuseu, e acamparei ao redor da minha casa por causa do exército, por causa daquele que passa, e por causa daquele que retorna.
e nenhum opressor passará mais por eles, porque agora vi com os meus olhos. Regozija-te muito, ó filha de Sião, aclama, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, ele é justo e tem a salvação. Humilde e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E eu cortarei a carruagem de Efraim, e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será quebrado. E ele proclamará paz aos pagãos, e o seu domínio será de mar a mar, e dos rios até as extremidades da terra. E também quanto a ti, por causa do sangue do teu pacto, libertei os teus prisioneiros do buraco, onde não há água. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Hoje declaro que vos darei em dobro. Quando eu tiver dobrado Judá para mim, preenchido o arco com Efraim, levantado os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e ter feito de ti como a espada de um homem poderoso. E o Senhor será visto sobre eles, e sua flecha sairá como um relâmpago. E o Senhor Deus soprará a trombeta e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os defenderá, e eles devorarão e subjugarão com pedras da funda. Também beberão e farão barulho como excitados pelo vinho, e se encherão como bacias e como os cantos do altar. E o Senhor, seu Deus, os salvará naquele dia, como o rebanho do seu povo, pois serão como as pedras de uma coroa, levantados como uma insígnia sobre a sua terra. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua beleza. O trigo tornará os jovens alegres e o vinho novo às donzelas. Zacarias 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Então o Senhor fará chuvas claras e dar-lhes-á chuvas abundantes a cada grama do campo. Porque os ídolos falam vaidade e os adivinhos veem mentira e contam sonhos falsos. Eles consolam em vão, por isso seguiram o seu caminho como ovelhas. Foram afligidos porque não havia pastor. A minha ira se acendeu contra os pastores e puni os bodes. Pois o Senhor dos exércitos visitou o seu rebanho e a casa de Judá, e fez deles como o seu cavalo gracioso na batalha. Dele surgiu a esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra. Dele sairá todo o opressor. E serão como homens poderosos que pisam os seus inimigos na lama da rua durante a batalha. E eles lutarão porque o Senhor é com eles, e os cavaleiros sobre os cavalos serão confundidos, e fortalecerei a casa de Judá. E salvarei a casa de José, e eu trarei novamente para estabelecê-los, porque tenho misericórdia deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, pois eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um homem poderoso, e seu coração se alegrará como pelo vinho. Sim, e seus filhos o verão, e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. No Senhor. Eu assobiarei para eles, e os ajuntarei, porque eu os redimi, e se multiplicarão como antes se multiplicaram. E os semearei por entre os povos, e se lembrarão de mim em terras distantes. E viverão com seus filhos e voltarão. Eu também os farei voltar da terra do Egito, e os ajuntarei da Assíria, e os trarei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar para eles, e ele passará pelo mar com aflição, e ferirá as ondas do mar, e todas as profundezas do rio se secarão, e o orgulho da Assíria será derrubado. E o cetro do Egito partirá. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão para cima e para baixo no seu nome, diz o Senhor. Zacarias 11. Abre as portas, ó Líbano, para que o fogo devore os teus cedros. Geme, ó cipreste, pois o cedro caiu, porque os poderosos são destruídos. Geme, ó carvalhos de Bazã,
pois a floresta densa é derrubada. Há uma voz de uivo dos pastores, pois sua glória foi destruída. Uma voz de bramido dos filhos de leões, pois o orgulho do Jordão foi destruído. Assim diz o Senhor meu Deus: alimenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se têm por culpados. E aqueles que as vendem dizem: bendito seja o Senhor, pois estou rico. E os seus próprios pastores não têm piedade delas. Por isso, não terei mais piedade dos habitantes da terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens, cada um, na mão do seu vizinho e na mão do seu rei. E eles ferirão a terra, e da mão deles eu não os livrarei. Eu alimentarei as ovelhas da matança até vós, ó pobres do rebanho, e tomei para mim 2 varas, e uma chamei beleza, e a outra chamei união. E alimentei o rebanho, e também cortarei 3 pastores em um mês, e minha alma enojou-se deles. E suas almas também me abominaram. Então eu disse: não vos alimentarei mais. Aquela que morrer, morra, e que for cortada, seja cortada, e o resto coma cada uma a carne da outra. E tomei a minha vara, beleza, e a cortei em pedaços, para quebrar o meu pacto, que tinha feito com todo o povo. E foi quebrado naquele dia, e assim os pobres do rebanho que esperavam por mim souberam que isto era a palavra do Senhor. E eu lhes disse: se achardes bom, dai-me o meu preço, se não, deixai-o. E pesaram o meu preço, 30 peças de prata. E o Senhor me disse: lança isto ao oleiro. Um belo preço pelo qual me avaliaram. E tomei as 30 peças de prata e os lancei ao oleiro na casa do Senhor. Então cortei em pedaços a minha outra vara, união, para quebrar a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor disse-me: toma ainda para ti os instrumentos de um pastor tolo, porque eis que levantarei um pastor na terra que não visitará aquelas que estão perdidas, nem buscará a pequena e nem curará a que está ferida, nem alimentará a que está de pé, mas comerá a carne da gorda e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor ídolo que abandona o rebanho. A espada estará sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço se secará completamente e o seu olho direito se escurecerá completamente. Zacarias 12. O peso da palavra do Senhor sobre Israel, diz o Senhor, o que estende os céus e que estabelece o alicerce da terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que farei de Jerusalém uma taça de tremor para todos os povos ao redor. Quando estiverem no cerco contra Judá e contra Jerusalém, e naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. E todos os que a carregarem serão cortados em pedaços, embora todo o povo da terra se reúna contra ela. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto cada cavalo, e de loucura o seu cavaleiro, e abrirei os meus olhos sobre a casa de Judá, e ferirei cada cavalo do povo com cegueira. E os governadores de Judá dirão em seus corações: os habitantes de Jerusalém serão a minha força, no Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, farei que os governadores de Judá sejam como um braseiro ardente no meio da floresta, e como uma tocha de fogo em uma faixa, e consumirão a todos os povos em redor, à direita e à esquerda, e Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar. Em Jerusalém, o Senhor salvará as tendas de Judá primeiramente, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se exaltem sobre Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, e aquele que for o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que
que vierem contra Jerusalém. Mas derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo seu único filho. E estarão em amargura por ele, como aquele que está em amargura pelo seu primogênito. Naquele dia haverá grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimom, no vale de Megido. E a terra pranteará, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas esposas à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas esposas à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas esposas à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte. Todas as famílias que restarem, cada família à parte, e suas esposas à parte. Zacarias 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, e para os habitantes de Jerusalém, para o pecado e para a imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, e cortarei os nomes dos ídolos da terra, e nunca mais serão lembrados, e também removerei os profetas e o espírito da impureza da terra. E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão: Tu não viverás, porque falas mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, o transpassarão quando ele profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão, cada um da sua visão, quando profetizarem. Nem se vestirão mais de manto de pelos para enganarem. Mas ele dirá: Não sou profeta, sou lavrador. Porque o homem me ensinou a apacentar gado desde a minha mocidade. E alguém lhe dirá: Que feridas são essas nas tuas mãos? Então ele responderá: Estas são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor, e as ovelhas se espalharão. Eu voltarei a minha mão para os pequenos, e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão cortadas, e morrerão, mas a terceira será deixada. E farei passar a terceira parte pelo fogo, e a refinarei como a prata refinada, e a provarei como o ouro é provado. Eles invocarão o meu nome, e eu os ouvirei. Direi: É meu povo, e eles dirão: O Senhor é o meu Deus. Zacarias 14. Eis que o dia do Senhor vem, e os teus despojos serão divididos no meio de ti. Pois ajuntarei todas as nações contra Jerusalém para a batalha, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres violentadas. E metade da cidade será levada para o cativeiro, e o restante do povo não será tirado da cidade. Então o Senhor sairá e lutará contra aquelas nações, como ele lutou no dia da batalha. E os seus pés estarão naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o leste. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o leste e para o oeste, e haverá um grande vale, e metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis para o vale dos montes, porquanto o vale dos montes chegará até Azel. E sim, fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. E o Senhor meu Deus virá, e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá luz, nem escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite. Mas acontecerá que ao cair da noite estará claro. E acontecerá naquele dia que águas vivas sairão de Jerusalém, metade delas para o mar anterior, e metade delas para o mar posterior. No verão e no inverno isso acontecerá. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia haverá um Senhor, e seu nome será um. Toda a terra se tornará em planície, desde Geba até Rimom, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta,
até a porta da esquina e desde a torre de Ananeel até os lagares do rei, e homens habitarão nela. E não haverá mais destruição, pois Jerusalém habitará segura, e esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que lutaram contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá enquanto ainda sobre os seus pés, e seus olhos apodrecerão nas suas covas, e a sua língua apodrecerá dentro de suas bocas. E acontecerá naquele dia que haverá um grande tumulto da parte do Senhor entre eles. E cada um pegará na mão do seu vizinho, e cada um levantará a mão contra o seu vizinho, e Judá também lutará em Jerusalém, e a riqueza de todos os pagãos será reunida ao redor. Ouro e prata e roupas em grande abundância. Assim será a praga dos cavalos, das mulas, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem nessas tendas, como esta praga. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que se alguma dentre todas as famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não haverá chuva sobre ela. E se a família do Egito não subir nem vier, não virá sobre ela a chuva. Haverá a praga com a qual o Senhor ferirá os pagãos, que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Esta será a punição do Egito, e a punição de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia haverá sobre as campainhas dos cavalos santidade ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. Sim, cada panela em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão e nelas cozinharão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos. Esdras 5. Então os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então levantou-se Zorobabel, o filho de Sealtiel, e Jesua, o filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles estavam os profetas de Deus, lhes ajudando. Ao mesmo tempo vieram até eles Tatenai, governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros. E assim lhes disseram: Quem vos ordenou a edificar esta casa e a construir esta muralha? Então nós lhe dissemos desta forma: Quais são os nomes dos homens que fazem esta edificação? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, para que eles não pudessem fazê-los cessar, até que a questão viesse até Dário. E então eles retornaram a resposta por carta acerca desta questão. A cópia da carta de Tatenai, governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, os quais estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma carta, na qual estava escrito assim: Para Dario, o rei, toda a paz. Seja notório ao rei. Esdras 5, versículo 6. A cópia da carta que Tatenai, governador deste lado do rio, e Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, os reis, os quais estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario. Enviaram-lhe uma carta, na qual estava escrito assim: Para Dario, o rei, toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos a província da Judéia e a casa do grande Deus, a qual está edificada com grandes pedras, e a madeira está lançada nas paredes, e esta obra avança com rapidez.
e prospera nas suas mãos. Então nós perguntamos àqueles anciãos, e assim lhes dissemos: quem vos ordenou a edificar esta casa e a levantar estas paredes? Nós também perguntamos os seus nomes para certificar-te, para que pudéssemos escrever os nomes dos homens que eram os seus chefes. E assim eles retornaram com a resposta dizendo: nós somos os servos do Deus, do céu e terra, e edificamos a casa que há muitos anos foi edificada, a qual um grande rei de Israel edificou e estabeleceu. Mas depois que nossos pais provocaram a ira de Deus do céu, o Deus do céu, ele os deu na mão de Nabucodonosor, o rei de Babilônia, o caldeu, que destruiu esta casa e levou o povo consigo para a Babilônia. Todavia, no primeiro ano de Ciro, o rei de Babilônia, o mesmo rei Ciro editou um decreto para edificar esta casa de Deus. E também os vasos de ouro e prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que estavam em Jerusalém, e os trouxe para dentro do templo de Babilônia. O rei Ciro os retirou do templo de Babilônia, e eles foram entregues a um cujo nome era Sesbazar, ao qual ele havia feito governador. E disse-lhe: toma estes vasos, vai, leva-os para dentro do templo que está em Jerusalém, e deixa com que a casa de Deus seja edificada no seu lugar. Então veio mesmo Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e desde aquele tempo até agora ela tem estado em edificação, e ainda não está acabada. Agora, portanto, se parecer bom ao rei, que ali seja feita uma investigação na casa do tesouro do rei, que está em Babilônia, para ver se é verdade que foi feito um decreto da parte do rei Ciro, para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre esta questão que o rei nos envie sua consideração. Esdras 6. Então o rei Dario editou um decreto, e uma investigação foi feita na casa dos rolos, onde os tesouros eram depositados em Babilônia. E foi encontrado em Acmetá, no palácio que está na província dos Medos, um rolo, e neste estava um registro, escrito assim: no primeiro ano do rei Ciro. O próprio rei Ciro fez um decreto acerca da casa de Deus em Jerusalém, que a casa seja edificada, o lugar onde eles ofereciam sacrifícios, e que os seus fundamentos sejam fortemente lançados, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 fileiras de grandes pedras e uma fileira de madeira nova, e que as despesas sejam dadas a partir da casa do rei, e também que sejam restaurados os vasos de ouro e de prata da casa de Deus, os quais Nabucodonosor retirou do templo que está em Jerusalém e os trouxe para a Babilônia. E voltem novamente para o templo que está em Jerusalém, cada um ao seu lugar, e ponde-os na casa de Deus. Agora, portanto, Tatenai, governador da além do rio, Setar-Bozenai, e os vossos companheiros, os Afarsaquitas, os quais estão além do rio, estejais vós longe dali. Deixai a obra desta casa de Deus, que o governador dos judeus e os anciãos dos judeus edifiquem esta casa de Deus no seu lugar. Além disso, eu faço um decreto, de que vós fareis aos anciãos daqueles judeus para a edificação desta casa de Deus, para que dos bens do rei, a saber, do tributo da além do rio, e as despesas sejam dadas imediatamente a estes homens, para que eles não sejam prejudicados. E aquilo do que eles necessitarem, tanto os novilhos novos quanto carneiros e cordeiros, para as ofertas queimadas do Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a indicação dos sacerdotes que estão em Jerusalém, que lhes seja dado dia após dia sem falta, e para que eles possam oferecer sacrifícios de cheiro suave ao Deus do céu, e orar pela vida do rei e dos seus filhos. Além disso, eu fiz um decreto, que qualquer um que alterar esta palavra, arranque-se uma estaca da sua casa, e sendo erguida, que ele seja pregado nela.
e que a sua casa seja feita uma pilha de estrume por causa disso. E o Deus que fez habitar ali o seu nome destrua todos os reis e povos que estenderem a sua mão para alterar e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, fiz um decreto que isto seja feito rapidamente. Então Tatenai, governador deste lado do rio, Setar-Bozenai e os seus companheiros, de acordo com aquilo que Dario, o rei, havia enviado, assim fizeram rapidamente. E os anciãos dos judeus edificaram e prosperaram devido à profecia do profeta Ageu e Zacarias, o filho de Ido. E eles edificaram e acabaram de acordo com o mandamento do Deus de Israel, e de acordo com o mandamento de Ciro e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. E essa casa foi terminada no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. E os filhos de Israel, os sacerdotes e os levitas, e o restante dos filhos do cativeiro, celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus, e ofereceram na dedicação desta casa de Deus 100 de novilhos, 200 de carneiros, 400 de cordeiros, e como oferta pelo pecado por todo Israel, 12 bodes, de acordo com o número das tribos de Israel. E eles puseram os sacerdotes nas suas divisões e os levitas nas suas turmas para o serviço de Deus, o qual está em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. E os filhos do cativeiro celebraram a Páscoa no 14º dia do primeiro mês, porquanto os sacerdotes e os levitas foram purificados juntos. Todos eles estavam puros, e mataram o cordeiro pascal para todos os filhos do cativeiro, e para os seus irmãos, os sacerdotes, e para si mesmos. Assim comeram os filhos de Israel, que tinham retornado do cativeiro, com todos os que com eles se separaram da imundícia dos pagãos da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. E celebraram a festa do pão ázimo 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, tocando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as suas mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras 7. Ora, depois dessas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, o filho de Seraías, o filho de Azarias, o filho de Ilquias, o filho de Salum, o filho de Zadok, o filho de Aitube, o filho de Amarias, o filho de Azarias, o filho de Meraiote, filho de Zeraías, o filho de Uzi, o filho de Buque, o filho de Abizua, o filho de Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia, e ele era um escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, de acordo com a mão do Senhor, o seu Deus, que estava sobre ele, e o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. No 7º ano do rei Artaxerxes, subiram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e os sacerdotes e dos levitas, e dos sacerdotes e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros e dos netineus. E ele veio para Jerusalém no 5º mês, o qual era o 7º ano do rei. Pois o 1º dia do primeiro mês ele partiu de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, de acordo com a boa mão do seu Deus sobre ele, porque Esdras havia preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para executá-la, e para ensinar em Israel estatutos e juízos. Ora, esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras e o escriba, a saber, um escriba das palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, um escriba da lei do Deus do céu. Perfeita paz, e em tal tempo eu faço um decreto para que todos do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas no meu reino que estejam dispostos para ir a Jerusalém de sua livre vontade, que vá contigo. Porquanto, como tu és enviado do rei e dos seus 7 conselheiros para investigar acerca de Judá e de Jerusalém, de acordo com a lei do teu Deus, que está na tua mão,
e para carregar a prata e ouro, a qual o rei e os seus conselheiros têm oferecido livremente ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e ouro que puderes encontrar em todas as províncias de Babilônia, com a oferta voluntária do povo e dos sacerdotes, ofertando deliberadamente para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém, para que tu possas comprar rapidamente com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de carne e as suas ofertas de bebidas, e oferecê-los sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Fazei com o restante da prata e do ouro tudo o que parecer bom a ti e a teus irmãos. O fareis conforme a vontade do vosso Deus. Também os vasos que te são dados para o serviço da casa do teu Deus, entrega-os diante de Deus de Jerusalém. E tudo o mais que for necessário para a casa do teu Deus, e o que te for preciso dar, dá-lo-ás da casa do tesouro do rei. Eu, sim, eu, o rei Artaxerxes, faço um decreto a todos os tesoureiros que estão além do rio, que se entregue prontamente tudo o que vos pedir o sacerdote Esdras, o escriba da lei do Deus do céu, até 100 de talentos e até 100 de medidas de trigo, e até 100 de batos de vinho, e até 100 de batos de azeite, e sal, sem prescrever quanto. Tudo o quanto for ordenado pelo Deus do céu, seja isto diligentemente feito para a casa do Deus do céu, porque deveria haver ira contra o domínio do rei e dos seus filhos. Nós também certificamos-vos que no tocante a qualquer um dos sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netineus ou ministros desta casa de Deus, não será lícito impor portagem tributo ou taxas alfandegárias sobre eles. E tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que está na tua mão, estabelece magistrados e juízes, os quais possam julgar todos os povos que estão além do rio, todos os tais que conheçam as leis do teu Deus, e ensinai aqueles que não as conhecem, e todo aquele que não quiser executar a lei do teu Deus, e a lei do rei, seja o juízo executado prontamente sobre ele, seja ele para a morte, ou para o banimento, ou para o confisco de bens, ou para o aprisionamento. Bendito seja o Senhor Deus dos nossos pais, que tem posto tal coisa como esta no coração do rei, para embelezar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E tem estendido misericórdia a mim diante do rei e dos seus conselheiros, e diante de todos os príncipes poderosos do rei. E eu fui fortalecido à medida que a mão do Senhor meu Deus esteve sobre mim, e eu reuni de Israel chefes para subirem comigo. Amém.